porque o governo Lula avalia uma resposta coletiva com outros países ao convite feito por Donald Trump para que o Brasil integre o Conselho de Paz criado pelos Estados Unidos para a reconstrução da faixa de Gaza e que também poderia atuar em outros conflitos internacionais. A reportagem que você acompanha a partir de agora é de Murilo Fagundes. De Donald Trump está na mesa há 4 dias. Enquanto isso, o presidente Lula trava uma maratona diplomática. Conversou com parceiros do BRICS, como China, Índia e Rússia, e com líderes da Europa e da América Latina. O objetivo é uma resposta multilateral. Lula quer reforçar os órgãos internacionais que já existem, como a ONU. Mas a articulação tem obstáculos. Arábia Saudita, Egito e até o vizinho Paraguai já aceitaram o convite de Trump. Outros 6 países informaram que não vão participar: França, Noruega, Eslovênia, Suécia, Espanha e Alemanha. Já o Brasil ainda não respondeu ao convite, assim como Índia, Reino Unido, China, Croácia, Itália, Rússia, Singapura e Ucrânia. Numa outra situação está o Canadá. Trump retirou o convite ao país. Ele não deu justificativa, mas tomou a decisão depois de críticas do primeiro-ministro canadense. Em entrevista ao SBT News, o embaixador Celso Amorim, assessor de assuntos internacionais de Lula, disse que o desconvite ao Canadá pesa contra o Conselho. Eu não vejo como o Brasil pode participar de um conselho em que um país como o Canadá, que é vizinho, é o principal aliado dos Estados Unidos, se um país como o Canadá é desconvidado, então isso não é uma coisa boa. Entre as regras estipuladas por Trump para o Conselho está a de que o atual presidente dos Estados Unidos terá mandato vitalício, além de amplos poderes executivos, incluindo a capacidade de vetar decisões e de destituir integrantes. No Planalto, a avaliação é de que uma eventual recusa ao convite de Donald Trump não representaria um rompimento com os Estados Unidos. Apesar de liderar esse esforço para uma resposta coletiva, o governo brasileiro minimiza uma possibilidade de reação norte-americana e diz que a decisão será tomada com base na defesa do multilateralismo e na preservação do papel central da ONU. Para este professor de Relações Internacionais, a estratégia de dar uma resposta coletiva em vez de individual é acertada. Eu acredito que essa posição de fazer alianças com outros países, para dar uma resposta conjunta, seja realmente um pouco mais acertada do que a visão unilateral que vem prevalecendo pelo lado dos Estados Unidos. Bom, e sobre a adesão ou não do Brasil ao Conselho de Paz, nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires. Primeiramente, eu quero desejar uma ótima tarde para você, Alexandre. Bem-vindo ao News Domingo. Uma ótima tarde também para você, Lucas. Obrigado pelo convite. Professor, vamos lá então, vamos tentar entender todo esse contexto. Qual que é a leitura que o senhor faz sobre essa iniciativa de Donald Trump? Eu acredito que está havendo um equívoco por parte do governo brasileiro. Na verdade, o Conselho de Paz ele é fruto de uma ação das poucas que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou nos últimos anos. Ou seja, é um conselho criado por uma resolução das Nações Unidas e do seu principal órgão, que é o Conselho de Segurança. Então, esse embate retórico ele tem uma dimensão mais de política do que realmente de multilateralismo, ou seja, o Conselho de Segurança aprovou a criação desse Conselho de Paz com a liderança dos americanos, inclusive prevendo a criação de uma força de estabilização, e, claro, com foco nesse momento em Gaza, mas podendo depois, com outras resoluções, ampliar sua atuação. Mas ele é fruto das Nações Unidas. Então, há digamos, uma narrativa, um conflito retórico, Lucas, que não faz muito sentido. Agora, o que nós sabemos, e esse acho que é o ponto principal, o governo Trump tem assumido um protagonismo que para muitos países é exacerbado. Professor, é interessante esse ponto que o senhor traz, então,
porque o que a gente entende, pelo que a gente tem acompanhado, inclusive, dos últimos pronunciamentos ou das últimas falas do presidente Lula, ele já fez aí algumas críticas a essa iniciativa do Donald Trump, a esse Conselho de Paz. Me parece que o entendimento do governo brasileiro é de que seria uma proposta ainda um pouco confusa, que na prática estaria disputando com as prerrogativas da ONU. Então, no entendimento do senhor, está havendo um equívoco nessa interpretação. Esse Conselho de Paz proposto por Donald Trump seria um complemento daquilo que é o trabalho das organizações, da ONU, no caso, das Organizações Unidas? Falando do ponto de vista formal, o Conselho de Segurança das Nações Unidas criou uma nova organização internacional, e esse é o termo, ou seja, vai funcionar como uma instituição internacional, um organismo internacional com personalidade jurídica, e inclusive o adendo dessa resolução são os 20 pontos do plano do Trump para Gaza. Né? Então, isso tudo está formalizado dentro da ONU. Pode ser que o governo brasileiro não concorde com a decisão do Conselho de Segurança, Lucas. Esse é outro ponto. Né? Mas dizer que isso é uma iniciativa dos Estados Unidos fora do âmbito das Nações Unidas, ou seja, sem a formalização dentro das Nações Unidas, isso é um erro crasso, né? Ou seja, é só abrir a internet, jogar, que você vai ver a resolução e com todos esses termos. Ou seja, que o Conselho de Segurança aprovou isso, né, é fato. Por que aprovou, como que o Trump conseguiu que a China e Rússia e outros países não vetassem, inclusive países que, França, que se recusou a participar, isso é outro ponto, ou seja, isso é história. Agora, é um órgão ligado às Nações Unidas, só que sob controle dos americanos. Esse debate parece um pouco, como o termo da moda, né, um pouco de desinformação. Agora, um ponto importante para ser colocado para o telespectador: a paz em Gaza foi construída unilateralmente. Isso, qualquer um que falar está correto, ou seja, é uma ação dos Estados Unidos com Turquia, Egito, né, com Jordânia, com Catar, conseguiram isso, levaram uma proposta de resolução para o Conselho e isso foi aprovado. Professor, e ainda trazendo um pouquinho aqui para o Brasil, pelo que o senhor está analisando e diante desse contexto, dessa retórica que o senhor próprio disse, nós inclusive conversamos com o Celso Amorim recentemente a respeito disso, que é o assessor para assuntos internacionais do presidente Lula. Nos parece, pelo andar da carruagem, que o governo brasileiro não tem tanta pressa para dar uma resposta ao governo norte-americano. O senhor faz essa leitura também? E caso o Brasil decida por não aceitar esse convite, o que é que dá para esperar dessa relação com os Estados Unidos, que recentemente até ficou uma relação um pouco mais estável, né? O presidente Lula e o Donald Trump tiveram uma aproximação, tiveram momentos ali bem republicanos, né? Do ponto de vista institucional, diplomático. Parafraseando ali uma fala do presidente Trump lembrará, né? Ele lembrará que isso aconteceu, né? Ou seja, que houve essa recusa. A meu ver, a estratégia mais simples, até porque é um conselho em que talvez ganhe importância, mas nós não sabemos, era aceitar o convite, né? Participar ali das formalidades da cerimônia, sabendo que é um palco para o governo Trump, mas não colocar o holofote sobre o Brasil, né? O Brasil já está numa situação muito, digamos, delicada com os Estados Unidos, não vai fazer muita diferença. Inclusive, o Brasil, que tem apoiado tanto as Nações Unidas e sua posição, ia falar: olha, nesse caso nós vamos participar porque foi criado pelo Conselho, nós vamos aceitar e lá dentro do Conselho tentar interferir nas decisões e tentar fazer com que essas decisões estejam mais de acordo com a política externa do Brasil. Agora, entrar nesse embate, que nós sabemos que no caso de Alemanha e outros países que não entraram, isso é uma retaliação às disputas que estão acontecendo agora entre Estados Unidos e Europa, sobretudo em razão da Groenlândia. Ou seja, nós não vamos entrar agora porque nós estamos num embate diplomático.
né? Logo ali na frente, a Alemanha entra e o Brasil fica sozinho no banco, né? Com o holofote nele. Então, ou com o risco de sofrer o que aconteceu com o Canadá, né? Um desconvite, né? Por um órgão que está sendo criado pelas Nações Unidas. Então, em diplomacia tem que ter um cuidado entre aquilo que você fala, né, e o resultado daquilo, o custo daquilo. Eu não sei o que o Brasil ganha, né, falando que o Conselho de Paz não é um órgão multilateral, né? Ele é, obviamente, um órgão multilateral, inclusive os países que estão... Eu vi pessoas, Lucas, falando que tinham países que não eram democracias, mas as Nações Unidas têm 200 países e a grande maioria não são democracias. Ou seja, multilateralismo é isso, né? Ou seja, se você é membro das Nações Unidas, você pode ser parte do Conselho de Paz, porque foi criado pelas Nações Unidas. Ô, professor, dado o histórico de Donald Trump, e agora fazendo uma análise mesmo de todo o contexto, do perfil do presidente dos Estados Unidos, o senhor acredita que a iniciativa de propor esse Conselho de Paz tem genuinamente o objetivo que ele diz que tem, que é a reconstrução da faixa de Gaza, que também seria a intervenção em outros conflitos internacionais? Ou o senhor acredita que tem aí, de pano de fundo, um interesse de Trump de mais uma vez ser o protagonista e de liderar um movimento mundial? Sim, é uma junção dos seus dois pontos, Lucas. Ou seja, os Estados Unidos estão voltando a tentar buscar um papel de protagonismo, de liderança, dentro dos órgãos que existiam ali nas Nações Unidas. Em nenhum dos Estados Unidos se sentiu confortável, porque eram órgãos em que os rumos traçados pelo governo americano acabavam sofrendo modificações que não eram do interesse. O Conselho de Segurança aceitou criar isso, porque os Estados Unidos que construíram ali o cessar-fogo em Gaza, isso é um fato, e agora eles vão liderar a reconstrução. O Brasil participa nisso, inclusive sabendo da amizade histórica entre o Estado, o povo brasileiro e o povo palestino e o povo israelense. Seria interessante, porque agora, de fato, é que as coisas vão começar a acontecer, né? O plano de reconstrução, a forma como vai ser desenhado, as funções, ou seja, todo esse desenho. Ou seja, se você quer participar, esse é o palco. Porque se o Brasil ficar de fora disso, ele vai ficar de lado, né, criticando o Trump, sofrendo o risco de ter sanções e retaliações. Eu não sei qual é o ganho diplomático, porque o Brasil não vai reverter uma tendência, Lucas, de morte do multilateralismo, né? A ONU está combalida, né? O Conselho de Segurança não consegue aprovar nada, como eu coloquei de modo um pouco irônico, conseguiu aprovar o Conselho de Paz, é uma das poucas coisas que o Conselho de Segurança aprovou nos últimos 10 anos. Né? Então, o Brasil poderia participar nisso num sinal de que o governo americano levou isso para as Nações Unidas e conseguiu aprovação. Vitória deles. Nós temos que aceitar as vitórias dos americanos, como temos que aceitar vitórias de alemães, de chineses dentro da ONU. Professor, vamos acompanhar então os próximos passos, né? Muito obrigado por essa conversa produtiva. Quero agradecer a sua atenção e disponibilidade com a gente, professor Alexandre Pires, que é professor de Relações Internacionais, neste domingo ao vivo com a gente aqui no SBT News. Muito obrigado, viu, professor? Uma excelente semana para o senhor. Bem-vindo sempre.